O ano é 2023 e nunca estivemos tão perto da nossa autoaniquilação. Mais ainda do que já estivemos em outros tantos momentos da humanidade. Pelo menos é o que diz o relógio do juízo final. Eu sou a Bia, esse é o Madame Mistério, o quadro misterioso do podcast Roupão de Madame, e hoje nós vamos falar do fim do mundo, ou do possível fim do mundo. Mas antes que o mundo acabe, siga esse podcast no seu tocador favorito, Deezer, Spotify, Amazon, estamos em todos. Estamos também no Instagram, é só procurar por Roupão de Madame. Criado em 1947, curiosamente depois de uma guerra e do início da Guerra Fria, o relógio do juízo final é um relógio simbólico. E eu juro pra vocês que eu achava que era um relógio real, que ficava em algum lugar, tipo Suíça, e eu ficava me perguntando como que o ponteiro mudava de lugar. Mas não é assim que funciona. Ele foi criado pelo comitê da organização Boletim dos Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago, que fez uma analogia de quantos minutos para meia-noite a raça humana está. E meia-noite seria a destruição por uma guerra nuclear. Mas em 2007, os cientistas dessa organização decidiram incluir mudanças climáticas nessa conta também, e não só as ameaças nucleares, como era até então. A gente costuma ver em reportagens que faltam 2 minutos para o fim do mundo. O relógio, ele não calcula o tempo real que falta mesmo para a humanidade acabar, mas ele mensura com cálculos matemáticos complexos a probabilidade real de um evento desse acontecer. E vários elementos podem ser considerados para a realização desse cálculo, tipo política, energia, armas, diplomacia, ciências do clima, e as fontes de uma potencial ameaça incluem ataques nucleares, mudanças climáticas, bioterrorismo e inteligência artificial. Aí a gente vê que a matemática é uma coisa muito louca. E eu não tô falando isso porque eu sou muito de humanas, mas pensa que tudo isso que eu falei é transformado em números, cálculos, que medem a probabilidade de algo acontecer. E depois isso vira uma medição em tempo simbólico. Eu acho uma loucura. E eu acho que você acha uma loucura também. Ao menos que você seja um matemático, aí eu acho que você também acha que é uma loucura. Eu tenho certeza. Enfim. E assim, tudo aqui é contexto histórico. O relógio, ele foi criado pós Segunda Guerra Mundial, logo lá no começo da Guerra Fria, e onde os cientistas, incluindo o físico Albert Einstein, estavam preocupados com a corrida armamentista, Guerra Fria, né, gente? Entre Estados Unidos e Rússia. Sempre as duas. Vocês vão perceber que sempre as duas. E quando foi criado, o relógio ele marcava 7 minutos para meia-noite. E de lá para cá foram 27 boletins de mudanças dos minutos. Inclusive, a última foi nesse ano, em 2023. Foi no dia 24 de janeiro, quando o relógio apontou 90 segundos para o fim do mundo, muito por conta da guerra entre Rússia, olha aqui de novo, e Ucrânia. E eu vou contar pra vocês quais foram os outros 23. Sim, eu vou falar de todos. É incrível. Eu ia dizer legal, mas eu acho que a palavra legal não é a palavra correta. Mas é incrível ver de uma forma desenhada, assim, como a nossa sociedade regrediu. Eu também acho que é incrível também não é a palavra, mas eu acho que vocês entenderam. Então vamos lá. 1947 foi a criação, marcando 7 minutos para meia-noite. 1949, ele marcou 3 para meia-noite, porque a Rússia, sim, a bonita de novo, testou a sua primeira bomba atômica. Em 1953, marcou 2 minutos para meia-noite. E eu dou um doce para quem adivinhar quais países estavam envolvidos. Sim, pode entrar Rússia e Estados Unidos. Espera que eu estou falando besteira. A Rússia não existia ainda, gente. Na época era União Soviética. Então, pode entrar a União Soviética. Os bonitos testaram dispositivos termonucleares em um intervalo de 9 meses entre os dois. De novo, Guerra Fria. 1960 marcou 7 minutos para meia-noite. De novo. E essa foi a resposta a uma percepção de um aumento de cooperação científica e compreensão pública dos perigos das armas nucleares. Basicamente, a galera realmente se tocou de que armas nucleares podem ser perigosas. 1963, o relógio marcou 12 minutos para meia-noite. Ele ganhou mais 5 minutinhos de vida. Isso porque
Estados Unidos e União Soviética, assinaram um tratado de interdição parcial de ensaios nucleares, limitando os testes nucleares atmosféricos. A gente vê muito aqui, principalmente esse período de Guerra Fria, se falar sobre testes nucleares. Muito, vocês vão perceber. Em 1968, e voltamos para os 7 minutos para meia-noite, agora com personagens novos. Temos França e China adquirindo e testando armas nucleares. E temos a Guerra do Oriente Médio e temos a Guerra no Vietnã. E aí, no ano seguinte, 69, o relógio ganhou mais 3 minutos, indo para 10 minutos para meia-noite. Isso porque o Senado dos Estados Unidos retifica o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E em 72, ganhamos mais 2 minutos de respiro, indo de novo para 12 minutos para meia-noite. Os Estados Unidos e a União Soviética, sempre eles, né? Já falei aqui, assinaram um acordo de limitação de armamentos estratégicos e o Tratado Antimíssil Balístico. Mas esse respiro todo não durou muito e dessa vez nada tem a ver com os Estados Unidos e a União Soviética, olha só. E em 74, a Índia testa um dispositivo nuclear e com isso o relógio perde 3 minutos e marca 9 minutos para meia-noite. E aí, década de 80, 1980, o relógio marca 7 minutos para meia-noite. Estados Unidos e União Soviética, com seus impasses, provocam guerras nacionalistas e ataques terroristas. E aí, em 81, o relógio perdeu mais 3 minutos. E aí, o que rolou? Corrida armamentista, conflitos no Afeganistão, África do Sul e Polônia. E em 84, o relógio chegou a marcar 3 minutos para meia-noite, graças ao Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos na época, e uma nova escala na corrida armamentista. E aí, em 88, eles, os próprios, de novo, Estados Unidos e a União Soviética, melhoraram as relações. E eles assinaram, de novo, assinaram mais um tratado para eliminar as forças nucleares de alcance intermediário. E aí o mundo ganhou mais 3 minutinhos e ficamos a 6 minutos para meia-noite. E aí, entra a década de 90, pode entrar a década de 90, com toda aquela loucura que foi o Brasil, piscina do Gugu, sabonete que escorrega, o que mais que teve? Aquelas loucuras todas, o filme do Chuck passando na sessão da tarde, Aracnofobia passando no SBT às 3 da tarde. E aí, tivemos também a queda do Muro de Berlim, e a Guerra Fria se aproxima do seu fim. E vamos para mais 4 minutos. E o nosso relógio volta a marcar 10 minutos para meia-noite. E aí, em 91, os queridos sempre presentes aqui, Estados Unidos e União Soviética, assinaram um tratado de redução de armamentos estratégicos. E há esperança de que a dissolução da União Soviética e a queda do Muro de Berlim coloquem o mundo numa rota de paz. E aí o relógio ganhou mais 7 minutos, ficando a 17 minutos para meia-noite. E essa é a maior distância da meia-noite que tivemos. Interessante saber, né, que em 91 eles tinham, assim, essa coisa do mundo entrar em rota de paz novamente. Eu acho que a gente não viu isso depois disso, né, tão recente assim, do mundo entrar de novo numa paz. E aí em 95, o mundo perdeu 5 minutos, marcando 14 para meia-noite. Gastos com despesas militares ainda estavam num nível de Guerra Fria e tinha aquela preocupação com a proliferação de inteligência e armas nucleares soviéticas, mesmo com já a queda da União Soviética. E, gente, daqui pra frente é só pra trás. Em 1998, perdemos mais 5 minutos. O relógio chegou a 9 minutos porque os queridíssimos Índia e Paquistão testaram armas nucleares. Os Estados e a Rússia têm dificuldades em reduzir os seus estoques de armamentos. Eu fiquei pensando o quão grave foi a situação na época para o relógio perder 5 minutos assim numa tacada só. Porque assim, tiveram coisas piores, que perdeu menos minutos. Mas quem sou? Eu não sou ninguém para questionar matemática, mas eu acho que essa percepção de que o mundo ia entrar numa rota de paz, e aí você vê testes nucleares acontecendo ainda, deve ter sido um baque aí. E assim, por que esse meu pensamento? Porque em 2002 tivemos os Estados Unidos rejeitando uma série de tratados de controle de armamentos e ainda anuncia que tem a intenção de sair do tratado antimíssil balístico. E também tivemos terrorismo, um grupo terrorista, tentando adquirir armas nucleares, e tudo após 2001 e o atentado terrorista aos Estados Unidos. E em contrapartida também teve um pequeno progresso no desarmamento nuclear a nível global. E essas tretas todas tiraram só 2 minutos.
indo para 7 minutos para meia-noite. E aí, em 2007, o relógio bateu 5 para meia-noite. Tivemos testes nucleares na Coreia do Norte. O Irã também querendo entrar nesse rolê nuclear. Estados Unidos com treta nuclear também. Sempre ela, né? Nuclear, sempre tá aí. E além disso, entrou nessa conversa os riscos de aquecimento global e a aniquilação nuclear como as maiores ameaças à humanidade. E aí, em 2010, ganhamos 1 minutinho no relógio pela cooperação mundial em amenizar tudo aquilo que eu falei em 2007 lá. Reduzir arsenais nucleares, o compromisso em limitar a emissão de gases, que ajudam no aquecimento global. Mas, se estava ruim até agora, vai piorar mais. Em 2012, o mundo não acabou e voltamos os problemas devido àquele rolê de armas nucleares e também mudanças climáticas. Isso a nível mundial, perdemos 1 minuto e o relógio marcou 5 minutos para o fim do mundo. Em 2015, o relógio marcou 3 minutos e a conversa sobre aquecimento global e armas nucleares continua e a falha dos líderes globais em proteger a população de uma potencial catástrofe. Agora aqui vai começar um negócio interessante que as próximas percas, sim, daqui pra frente a gente só vai ter perca, serão em frações de minuto. Então não se perde mais 1 minuto inteiro, se perde segundos. E parece que é algo positivo, mas sinceramente, ao meu ver, eu como leiga, tá? Acho que tá mais pra negativo. Porque imagina todas as variáveis que tem hoje em comparação ao século XX. Em 2007, a gente viu que as mudanças climáticas entrando como um fator bem considerável nessa conta, né? E aí, em 2017, o relógio perdeu meio minuto, indo para 2 minutos e meio para meia-noite. E a maior variável aqui é ele mesmo, Donald Trump, que falou sobre arma nuclear, novas corridas armamentistas, descrenças sobre mudanças climáticas, além de aumentar aquele pensamento nacionalista. E aí, em 2018, perdemos mais meio minuto por conta dos avanços de tecnologia de armas nucleares norte-coreanas. Rixa entre Estados Unidos e Coreia do Norte, e a última vez que o relógio estava tão perto da meia-noite assim, foi lá em 53. E aí, em 2019, acontece um negócio interessante. Os líderes mundiais nada fizeram, ou fizeram muito pouco para que situações climáticas melhorassem. Só que não houve perda de minutos ou segundo. O relógio se manteve em 2 minutos para meia-noite. Por quê? Não sabemos. Não sei. E aí, em 2020, a gente teve o quê? O que, galera? Ele mesmo, pandemia de Covid-19. E não foi só isso, tá? 2020 foi um ano que loucura. Tivemos um novo fracasso dos líderes mundiais em lidar com ameaças de guerra nuclear. Teve o fim do Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário entre os Estados Unidos e Rússia. Também teve aumento de tensões entre Estados Unidos e Irã. Teve fracasso contínuo no combate a mudanças climáticas e teve pandemia. Tudo isso reduziu o tempo do relógio em 1/3, nos colocando a 1 minuto e 40 para meia-noite. Eu acho que os caras estão assim, tipo, não, galera, a gente vai tirar só um pouquinho, porque vamos lá que vai dar certo. E a última marcação foi esse ano, 2023. Guerra entre a Ucrânia e a Rússia ameaça a estabilidade global, que vamos combinar, ela já não tava aquelas coisas lá, né? E aumenta o temor de uma guerra nuclear, de fato. E de novo entrou na conta a falta de empenho em conter as mudanças climáticas. E com isso tudo, perdemos de novo 1/3 de minuto e agora estamos a 1 minuto e meio para meia-noite. E segundo o boletim desse ano, estamos presos num momento muito perigoso. Ou seja, será que estamos pertíssimo de um possível apocalipse? E se o mundo não acabar essa semana, eu volto em breve. Tchau!